Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteira. Meu nome é Francisco Litvai, seu host de sempre, dessa vez falando de Linz, Áustria, uma das minhas cidades natais. Estudei aqui, morei aqui 4 anos, é sempre bom rever amigos e pessoal daqui. E hoje, como co-host, temos o Danilo Silva. Danilo, como que você tá? Tá falando de onde? Então, minha gente, eu tô aqui em Plovdiv, na Bulgária. Parei para comprar um negócio aqui na rua, tô voltando para casa agora. Tá tudo muito ótimo aqui, muito bom estar longe da Alemanha. Nunca mais volto para aquele lugar. Ainda está revoltado com o atraso dos trens. Mas, bom, vamos lá. A nossa convidada de hoje é a Lilian Lopes. A Lilian é advogada na Berkemeier e tradutora pública de português. Ela é graduada e pós-graduada em Direito na Universidade Nacional de Assunção e também mestre em Propriedade Intelectual pela Universidade de Alicante, Espanha. E hoje ela vai conversar com a gente sobre como que é o Paraguai e a vida no Paraguai. Lilian, prazer ter você aqui. Como que você tá? Tá falando de onde? Olá, Francisco. Olá, Danilo. Como estão? Antes de mais nada, é um prazer. Eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui do Paraguai. Eu estou falando da capital, Assunção, né? Eu sou brasileira, nascida na cidade de Foz do Iguaçu, que é uma fronteira com o Paraguai, né? Ciudad del Este. Eu moro já aqui em Assunção há 25 anos, então vou falar um pouquinho de como é aqui o Paraguai, como é a vida depois desses 25 anos de morar aqui, né? Eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui ao Paraguai, né? Eu sou brasileira, né? Mas eu sou filha de paraguaios, né? Meus pais são paraguaios. E eu vivia até a época do colégio, eu morei em Foz do Iguaçu. E depois, na época de ir para a faculdade, chegou aquela dúvida, né? Bom, o que eu faço da minha vida agora? E como eu tinha familiares aqui em Assunção, então eles me disseram, vem para cá, aqui tem muita universidade boa, oportunidade de trabalhar, de crescer, vem para cá, vem ficar aqui com a gente. E como eu sempre gostei de viajar, de conhecer lugares novos, eu já conhecia Assunção, sempre vinha para cá nas férias, então acabei me mudando para cá. A ideia era estudar e trabalhar na fronteira, mas eu acabei gostando, trabalhando aqui, formei família, né, sou casada, tenho 2 filhos paraguaios, brasiguaios, porque também falam português, e acabei ficando, né, trabalhando aqui na área de propriedade intelectual e gosto muito de morar no Paraguai. Então, quantos anos você tinha quando você fez essa mudança inicial para o Paraguai para realmente morar ali? 19 anos. Eu vim para fazer a faculdade, eu comecei a faculdade aqui, a faculdade de Direito. Como que foi o processo de adaptação, assim, tanto em termos de morar, quanto na universidade, assim? Como que foi essa experiência inicial de mudança para o Paraguai? Olha, eu não senti muito impacto, nem muita saudade, nem me adaptei bem, porque por conta de estar na faculdade, amigos novos, o pessoal aqui do Paraguai, ele é muito amigo, sabe? Mal ele te conhece, já está te convidando para uma festinha, para um churrasco, para esse tipo de coisa. Então, assim, eu me adaptei bem, no primeiro mês eu já tinha feito bastante amizade, então uma coisa foi levando a outra, né, então, assim, foi tranquilo para mim. E, sem contar que como eu também falava espanhol, para mim não teve muito aquela barreira do idioma, então para mim foi relativamente fácil. Entendi. Você mencionou churrasco, assim, acho que é uma pergunta obrigatória. Como que é o churrasco paraguaio em relação ao brasileiro, assim? Mesmo nível? A carne é ótima, é uma delícia, e aqui o paraguaio gosta mais assim, é rápido a coisa, vamos comer um churrasco? Vamos,
e é carne, muita carne, e mandioca, e é um prato típico daqui que é a sopa paraguaia, que é uma sopa que não é sopa. É como um bolo de milho, mas ele é um bolo, não é uma sopa, como se fala em português, né. Então, assim, Uhum. e a carne, a qualidade da carne aqui do Paraguai é muito boa. Então, assim, é uma delícia. Acho que todo o cone sul ali da América do Sul, né? Sul do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, para quem ama churrasco, né, tá muito bem-vindo. Tem que ser Mas especialista no tá churrasco. demais. Mas voltando então para o tema da universidade, assim, claro, você chegou a estudar lá, não chegou a estudar no Brasil, mas pelo que você sabe assim do sistema educacional brasileiro e da experiência no Paraguai, assim, é muito diferente, assim, é o mesmo a mesma duração de graduação, o que é aprendido também é semelhante ou algo que é muito mais focado, assim, algo muito único do Uruguai, do Paraguai? A minha área como é direito, é muito específica, né. Tem matérias que seriam adaptáveis ao Brasil, mas como é legislação local, então, assim, muito não serviria no Brasil. E, a faculdade aqui de direito são 6 anos, e no Brasil eu acho que são 4 ou 5, são menos. E as matérias são mais centradas em direito processual e várias matérias, assim, específicas, tipo direito tributário, corporativo, cooperativismo, esporte, e para você ir vendo qual é aquela área que você vai querer atuar, inclusive propriedade intelectual foi uma das matérias que eu tive e que para mim na época foi bastante interessante. Entendi. É algo que acho que é geral do direito, né? Assim, quando um lugar que você cursa vai. É uma, a não ser que você esteja cursando, sei lá, direito internacional ou direito comercial, algo que é muito mais Sim, localizado, né? exatamente. Uma, uma reclamação, acho que muitos dos brasileiros têm, e assim, a gente vê naqueles assim, índices e pesquisas e tal, é de que a complexidade do direito no Brasil é muito grande. Né? A complexidade no direito tributário, no direito. Praticamente tudo, que é um país muito burocrático, né? Um país muito Uhum. complexo para fazer as coisas. Como que você vê o Paraguai em relação a isso? Assim, é um país que é mais simples, que também tem a sua burocracia. Como que você enxerga isso? Olha, pelo fato do Paraguai ser, digamos, mais unitário, não ser tão federal assim como o Brasil, que tem vários estados, eu acho que simplifica mais as coisas. É uma lei para tudo e, por exemplo, os impostos é um tipo só, então facilita bastante isso, não tem tanta estrutura de leis. Quanto à burocracia, ainda é um pouquinho complicado, né, porque o Paraguai ainda não está plenamente na área digital, digamos, ainda a gente tem muitas barreiras de não ter coisas na internet, digamos, né, os trâmites ainda são, muitos deles, presenciais, não dá para fazer online, então isso ainda vai levar um tempinho para a gente estar no ótimo, mas está se avançando bastante nessa área, né, de poder ter as coisas digitalizadas, de ter online, para diminuir a burocracia nas instituições públicas. Legal. Isso é bom saber, assim, que tá tendo um movimento nessa direção. Sim. Quando você foi se mudar para estudar lá, assim, como que foi o processo de imigração em si? Assim, você tinha direito de trabalhar? Como que foi essa parte de conseguir visto ou residência no Paraguai? Olha, eu fui, digamos que eu consegui uma bolsa, era um convênio Paraguai-Brasil, então para mim foi, digamos que fácil, só que, na época não se exigia muito a questão de imigração, então eu fiquei praticamente até terminar a faculdade sem uma documentação, que me avale, né. Era como turista, mas como eu também era
morava meus pais moravam ainda em Foz do Iguaçu, eu ia e voltava, então não tinha nenhum inconveniente enquanto a migração. Mas para poder eu ter o documento, até então, até terminar a faculdade, por exemplo, eu não podia ter conta no banco. Por quê? Porque eu não tinha a carteira de identidade paraguaia. Então, assim, depois que eu terminei a faculdade, que eu tive um título universitário, aí sim eu apresentei a petição de residência no Paraguai, de residência permanente, né? Porque a gente tem aqui 3 tipos, digamos, de residência, que é a precária, que seria 6 meses, você pode ficar 6 meses aqui. Primeiro o visto obviamente, de turista, né, que são 90 dias. Aí depois, se você quiser ficar mais, você pode pedir por 6 meses, e inclusive pedir uma prórroga disso de mais 6 meses. Também tem a opção para trabalho, o visto de residência temporário, que seria de 1 ano a 5, mais ou menos, dependendo do trabalho que você vai fazer, você apresenta a documentação avalando isso. E seria a documentação de residência permanente, sim, para você ficar morando definitivamente no Paraguai, os trâmites não são muito complicados, mas exigem, por exemplo, que você faça um depósito de $5.000 no Banco Nacional de Fomento, né, como uma garantia até a documentação sair. E você tem que apresentar a documentação, tipo, carteira de identidade, visto de entrada, papeladas, né? E, ou então apresentar um documento como é que se diz, título universitário. Então, o depósito é simples, não exige muita burocracia, mas você tem que apresentar essa papelada. E em mais ou menos 6 meses, no máximo, sai essa documentação de visto de residência, o qual permite poder obter a carteira de identidade paraguaia, que aí sim você já está legalmente no Paraguai. Então, Entendi. os trâmites são simples, digamos, não é muito enrolado para conseguir, mas você tem que apresentar certa documentação, e tem que ser presencial, e certas coisas dá para fazer por procuração, tipo, consultar, perguntar como é que está o trâmite, dá para fazer via procuração, mas para dar entrada e para retirar os documentos de radicação, que eles chamam aqui, radicação, tem que ser de forma presencial. Ou seja, precisa ir pelo menos uma vez. 1 ou 2 vezes, digamos. 2 vezes ao vivo, então, Isso, em para Assunção. pegar a documentação, exatamente. Acho claro, a gente sabe que todo caso é um caso e que às vezes podem ter complexidades maiores, mas quanto que a pessoa pode esperar pagar, assim, mais ou menos, para poder fazer a imigração para o Paraguai, né, a parte do processo mesmo, né, de imigração? Olha, essa parte eu não desconheço, Francisco, eu vou dizer, eu posso até perguntar, mas, não, eu sei que esse depósito tem que ser feito de $5.000, e mais as taxas e taxas de, por exemplo, tradução ou legalização da documentação, mas não é muito não, não é muito não. Uhum. Assim, por experiência, pelo que eu conversei com pessoas no Paraguai, inclusive, né, o pessoal de imigração da Berkemeyer, assim, vai variar, claro, do tipo de residência que você está tirando, se é permanente direto ou se é temporária, mas fica aí entre uns 1.500 a uns 3.000 euros, mais ou menos, assim, para quem está escutando. Então, né, se você quer um apoio jurídico para fazer todo esse processo, né, a gente está falando mais ou menos nessa faixa. Mas legal, então assim, 6 meses no máximo a pessoa daí consegue a residência, tem a sua cédula, né, de identificação, Identidade. exato, e aí ela é realmente uma residente do Paraguai, né? Então, Exato. sendo residente, tendo a cédula, aí você tem acesso às contas bancárias, pode fazer todos os trâmites que precisa dentro do país, basicamente. Para quem
Agora, eu fiquei curioso quando você mencionou que você viveu basicamente sem poder ter contas bancárias. Assim, quão dependente você é de ter um banco local para poder fazer as coisas? Porque, assim, eu estava pensando nisso em relação ao Uruguai, né? Eu cheguei aí para lá, eu peguei um chip da Claro Uruguai, que tem um plano internacional, funciona nas Américas, na Europa, legal. Fui lá, peguei aquele chip, plano pós-pago, saí do país e eu não tinha uma conta bancária. E aí depois, quando eu fui tentar pagar a fatura com cartão, eles falaram, não, a gente só aceita cartões uruguaios. Deu, putz, e agora? Não, o que eu faço? Eu tô com esse plano aqui, já troquei todos os meus números para cá, aí agora eu basicamente estou pagando um colega meu no Uruguai para ele pagar a conta para mim. Mas eu fico a pergunta assim, quão dependente você é dos bancos locais para conseguir viver, conseguir né, atuar dentro do Paraguai? Na verdade, aqui no Paraguai é tranquilo nessa parte, porque a gente trabalha muito no escritório com escritórios estrangeiros, com clientes estrangeiros, e tranquilo a questão de transferência bancária, não precisa ter uma conta aqui. Mesmo coisas do dia a dia, Entendi. tipo, no restaurante. Não, aceitam normal, as pessoas não tem problema com que tem que ser conta aqui do Paraguai, não. Uhum. Então, é um país, por exemplo, para o dia a dia, assim, qual é a aceitação de cartão, de Olha, eletrônico comparado com dinheiro? ainda se usa bastante o dinheiro, mas a população, digamos assim, mais jovem, já está tendo mais acesso tipo, cartão, e também, ultimamente, já tá fazendo o que chama no Brasil, acho que de Pix, que é no celular. Uhum. Você coloca ali na maquininha e tira uma fotinho do código e passa. Muita gente já está passando a usar esse tipo de operação bancária, não só cartão. Legal, Mas sim, legal. no dia a dia, no mercado informal e tal, precisa de dinheiro. Para quem vai vir para cá, tipo, comprar, você não, sei lá, um vendedor ambulante ou certas lojas não tem ainda o acesso a cartão de crédito, né? A operativa do cartão de crédito. E eu queria comentar uma coisa também, que, tipo, o Paraguai hoje em dia é um desses países que, sabe, busca atrair mais pessoas, é um daqueles países que te tratam melhor. Mas nem sempre foi assim, não é? Foi o Lugo, se não me engano, quando ele foi impeachmentado, parece que por um tempo, me corrija, por favor, se eu tiver qualquer coisa errada, eu não sou paraguaio, né, você está aí esse tempo todo, mas quando ele foi Uhum. impeachmentado, o Paraguai ficou um tanto isolado por alguns anos, né? E a saída que eles escolheram foi justamente abrir mais o país, tornar a vida de estrangeiros não residentes muito mais fácil, né? Foi alguma coisa nessas linhas, não foi? Não, justamente, essa é a ideia agora dos governos que vieram, de abrir o mercado paraguaio para investimentos estrangeiros, né, e para poder mostrar o potencial que tem o Paraguai para o mundo, né, porque, de repente, assim, no Brasil mesmo, né, as pessoas acham que Paraguai terminou em Cidade Leste, e Paraguai não é só Cidade Leste, né, não termina nessa fronteira, né, tem muito potencial que não é conhecido. Então, os governos, inclusive o governo atual, está dando muitos incentivos para que as empresas venham no Paraguai, incentivos fiscais, garantias, né, para que tenha essa liberdade e essa certeza de que pode vir trabalhar tranquilo no Paraguai. Coisa que, de repente, em outros países, pela inestabilidade política, instabilidade econômica, na região você não está tendo. E no Paraguai, a gente tem essa tranquilidade, a gente sabe a regra do jogo há muito tempo, são essas as opções que a gente tem, então, isso dá uma certa tranquilidade e chama a atenção também dos investidores para o Paraguai, entendeu? Entendi. Acho que é um bom momento assim para a gente talvez falar um pouco mais sobre quais as vantagens, quais são os atrativos
né, de vida e negócios no Paraguai. Né? Você está aí há mais de 20 anos, então com certeza gostou do país em diversos aspectos. E quais você diria que são as coisas, os principais pontos de vida a nível pessoal que são atrativos no Paraguai? Olha, a nível pessoal, como eu te falei, as pessoas são muito acolhedoras, te recebem muito bem, te tratam muito bem, os valores ainda de família aqui no Paraguai são muito fortes, valorizam muito a família. E enquanto ao custo de vida, por exemplo, é muito mais barato que em outras capitais, não tem muita variação do custo de vida, de repente, sei lá, quem viaja muito vê, o valor do táxi há 10 anos atrás é o mesmo que hoje em dia, com pequenas variações, né. O custo de vida em si, de alimento, energia, é muito mais barato que no Brasil, água, né, saneamento básico. Agora, tem coisas que de repente a gente não tem, o que teria no Brasil, né, o que depende muito também de que lugar você está no Paraguai. As partes urbanas estão mais desenvolvidas que as rurais. Então, assim, no setor urbano, principalmente nas cidades de Ciudad del Este e Assunção, você conta com todos os serviços, né, você tem, água, luz, telefone, saneamento básico, tudo, eh, como qualquer capital do mundo. Então, assim, é uma qualidade de vida boa. Isso não acontece muito na parte rural, que ainda o governo precisa investir bastante, né. E Entendi, ainda mais precário. quanto à segurança, assim, a qualidade de vida é tranquila, existem, eh, obviamente, coisas que dão certa insegurança, mas, assim, comparando com outras capitais, aqui se vive muito bem. Inclusive tem gente que pega a cadeira e senta na frente de casa, fica conversando com o vizinho, tomando tererê, coisa assim que você em outros lugares você não vê mais, tá todo mundo trancado, né. E aqui no Paraguai não, assim, tem ainda muita cultura de se juntar com os vizinhos, de se reunir, então não tem muito problema quanto à segurança, né. E, que mais? As pessoas são jovens, tem muita oportunidade para trabalhar, para crescer, então para as empresas virem aqui para o Paraguai é ótimo, porque tem mão de obra jovem, que está disposta a aprender, né, a se especializar em certas áreas, então, assim, eu acho que o Paraguai tem um grande potencial para crescer, né, e para quem quiser crescer também. Aproveitando esse ponto, quão bom você diria que é o nível do inglês das pessoas em Assunção? Em Assunção, eu diria que é quase obrigatório ter inglês. Tipo assim, as pessoas precisam estudar, porque a gente tem muito contato com o estrangeiro, então, assim, por exemplo, aqui no Uhum. escritório, se não tiver inglês é bem difícil entrar, entendeu. Precisa do inglês, porque o nosso comércio, o nosso trabalho é com gente que fala inglês. Então, assim, e o Paraguai também tem, né, a questão do idioma que tem o guarani também. Então, assim, é um país que está acostumado a falar mais de um idioma, né. Então aqui em Assunção, o pessoal, principalmente jovem, estuda inglês. Tem que estudar inglês e tem muitos colégios também que são bilíngues, espanhol e inglês, e guarani. Uhum. Quão presente é o Guarani na vida normal, assim, dos paraguaios? Você tem placas de trânsito em Guarani, por acaso? Produtos de mercado em Guarani? Como é que é? Não, é mais falado, mais falado. Se estuda o guarani nas escolas, é uma matéria obrigatória, né, mas quem mais fala são, as pessoas do interior. Em Assunção, é mais o espanhol.
e seria o Guarani e o espanhol misturado, né? E muitas pessoas entendem o Guarani, que é o meu caso, mas tem mais dificuldade para falar. Eu, por exemplo, entendo quase tudo, mas para me expressar em Guarani, aí eu apanho um pouco. E no interior, sim, se fala bastante em Guarani. As pessoas se comunicam mais em Guarani. Mas as placas, a documentação não está em Guarani. Tudo em espanhol, basicamente. Espanhol, Embora seja uma língua oficial, não é que a gente que tenha os dois idiomas em todos os lugares. Uhum. Não está no Isso mesmo patamar, né? Exato. Mas então, assim, resumidamente, acho que dois atrativos bem grandes, acho que é o que muitos brasileiros buscam quando estão emigrando, né? 3 atrativos muito grandes mencionados aí, na verdade. Custo de vida muito baixo, a oportunidade de emprego e maior segurança, pelo menos comparativamente, né, se olhar em relação ao Brasil. Acho que são pontos bem fortes. E, assim, nem tudo são flores, né? Nenhum país é perfeito. Quais você diria assim, que são as principais coisas que incomodam, coisas que são mais complicadas da vida no Paraguai? Transporte público deixa muito a desejar, e ainda educação e saúde, que está, assim, a educação pública não é muito boa, então, se você quiser uma educação de qualidade, você precisa ir para a rede particular, e está mais concentrado em Assunção e em Cidade Leste, né? Então, assim, essa é a dificuldade que eu vejo, que quem vem para cá e de repente tem filho, tem que procurar, né, que colégio que vão ir os filhos e tal, porque o colégio público aqui não é muito bom. E o transporte, como eu estava falando, né, que é um pouco complicado, é melhor ter carro. Carro não funciona muito o transporte público, aqui a gente não, até pela quantidade de população, né, a gente não tem metrô, né, tem ônibus, né, e as pessoas se movimentam muito em carro ou, por exemplo, usando aplicativos, táxi, e isso que dificulta muito o transporte, né, as horas que você fica no trânsito, de repente, de uma cidade a outra é bem pesado. Entendi. Estava olhando aqui a população de Assunção e de Cidade do Leste, né, que você mencionou como Uhum. as 2 principais cidades. Para quem está escutando, Assunção tem 2,5 milhões de habitantes, enquanto Cidade do Leste, na zona metropolitana, também tem 500 mil, basicamente. Então, Mais ou menos. Assunção, na verdade, é a central, né? E tem várias cidades que estão ao redor, que seria Luque, São Lourenço, são cidades menores, né? Mas que estão bem povoadas e que as pessoas vêm para Assunção para trabalhar, para o comércio, enfim. Há um intercâmbio muito grande de pessoas, né, nessa região. E Cidade Leste, 500 mil pessoas. E tem outra cidade também que eu gostaria de mencionar, que é Encarnación, que é uma cidade que deve ter o quê? Umas 200 mil pessoas, posso estar enganada, mas que também cresceu bastante, inclusive é a capital do verão paraguaio, né? Para quem não sabe, Encarnación tem praia, Paraguai tem praia, para quem não sabe. E assim, é uma cidade legal também para visitar, para quem quiser vir para o Paraguai. Tem muita história, tem a praia. Em janeiro tem carnaval, para quem quiser vir para o carnaval paraguaio. opa, Não sabia, né? não sabia. Essa me Então, surpreendeu. então, Encarnación, ela tem um sambódromo que funciona em janeiro ou fevereiro, geralmente é o carnaval de Encarnación. Então, assim, o Paraguai cresceu, como disse, não é só Cidade Leste. Mas isso do carnaval é uma coisa mais espontânea que sempre teve no Paraguai, mas influência brasileira. Porque eu cheguei a ver uma estatística há um tempo atrás, assim, que tinha uma quantidade muito grande de pessoas que falam português no Brasil por
pela quantidade de brasileiro que migra para o Paraguai ao longo dos anos. Sim, há uma imigração muito grande de brasileiros na área de Alto Paraná, que seria perto de Cidade Leste, né, na fronteira, em toda aquela região de Alto Paraná, que são imigrantes brasileiros que vieram para cultivar a terra, para trabalhar na agricultura. E acho que eles vieram mais ou menos a partir de 1960, mais ou menos, começaram a povoar aquela área. E existem cidades que são, assim, cheias de brasileiros, com a cultura brasileira. E essa Encarnação, não sei se deve aos brasileiros, mas, assim, é bem parecido ao carnaval brasileiro, o estilo, né? Uhum. E, assim, acho que vale mencionar, talvez, de Encarnação também, que é uma cidade de fronteira também, né? Só que, no caso, não a fronteira com o Brasil, mas sim a fronteira com a Argentina, né? Então, pensa, para quem tem um mapa disponível, né? A Cidade do Leste, fronteira com o Brasil, a leste, já Encarnação, a fronteira no sul. No sul, Né? com a Posadas, Argentina. Uhum. E, assim, então essas seriam as 3 principais cidades do Paraguai. Assim, o que você diria que são os pontos fortes, assim, de cada um? Então, Encarnação é realmente mais a cidade de praia, Cidade del Este é a cidade que tem o contato maior, mais fácil com o Brasil, por já estar ali na fronteira com Foz, e Assunção, imagino, sendo a capital, é onde também tem mais oportunidades econômicas, mais facilidades no dia a dia. Uhum. Alguma outra coisa, assim, que vale mencionar dessas 3? Olha, Cidade Leste seria o comércio, né? Ele tá se desenvolvendo muito na parte de indústria, tem muitas indústrias que vieram se estabelecer em Cidade Leste por conta das facilidades que tem, né? E para visitar, eu diria a Itaipu Nacional, do lado paraguaio, e tem uns saltos também, que chama Saltos del Mundaú, para quem quiser, Monday, se diria em inglês, Monday. E é bem bonito, tá dentro de uma reserva natural, são acho que três quedas de mais ou menos 40 metros, muito bonita para quem quiser visitar. Assunção é o contraste do antigo com o novo, eu acho, assim, eu acho muito bonito porque nós temos a parte antiga, né, colonial, que é da época da colônia, que sobreviveu da guerra da Tríplice Aliança, né, são casarões, o Palácio de Governo, a Catedral, o Centro Histórico de Assunção mesmo, que eu acho que, para quem gosta de história, vale a pena visitar. E Encarnação também tem uma parte histórica, que são as ruínas jesuíticas, que estão, acho que uns 30 quilômetros, mais ou menos, de Encarnação, que inclusive são declarado patrimônio da humanidade, né, patrimônio cultural pela Unesco. Então, eu acho que seriam esses 3 pontos dessas 3 cidades, e Paraguai também tem muito a oferecer na parte de turismo, enquanto de repente, turismo rural, para quem gosta de fazer rapel, subir montanha, esse tipo de coisa, o Paraguai também oferece, a parte de pesca, tem muita gente que se dedica a esse esporte, né, da pesca aqui no Paraguai, tem muita gente que vem para isso, para o Paraguai, por conta dos rios que a gente tem aqui, né, e, bom, é isso. Uma pergunta também que eu queria fazer é que você comentou que tem essa região do Paraguai que é quase que uma colônia brasileira, né, que é o Alto Paraná, mas em Assunção, alguém que não tem qualquer noção de inglês, qualquer noção de espanhol, provavelmente nenhuma noção de Guarani também, só sabe português. Quão difícil seria a vida dessa pessoa em Assunção? Olha, eu acho que não seria muito difícil, porque o paraguaio, ele é muito solidário. Então, se ele vê que você está falando falando do português, né, agora outro idioma já seria mais difícil. Na hora, o paraguaio começa a falar português com você.
o famoso portunhol que a gente chama aqui. Então, assim, dificuldade eu não vejo nenhuma. Massa. Em termos, assim, de conversar com pessoas que já foram pro Paraguai, que moram lá, eles me falaram que indo para Assunção, assim, um lugar muito massa para quem quer ficar seria ali para Vila Morra, eles dizem aquele bairro, e que em Ciudad del Este o melhor lugar assim seria ficar perto do Lago da República. Você, como uma pessoa que morou muitos anos no Paraguai, assim, o que você acha dessas recomendações? E você tem alguma outra recomendação de onde ficar se a pessoa tá indo morar ou passar uma temporada no Paraguai? Cidade Leste realmente essa parte do lado da República é bem legal também, tem muita vida noturna, né? Então, para quem gosta, é legal. E Assunção, ela cresceu bastante, e a Vila Morra é uma das partes que tem muitos hotéis, tem muita vida noturna, e também agora cresceu bastante para o lado seria perto do aeroporto, na área corporativa, que essa é uma parte que está muito bem desenvolvida, com muitos prédios, muitos bares, muita coisa para fazer, né, nessa área. Seria a parte da autopista, mais ou menos, perto do aeroporto. Legal, legal. Muito bom. Falando em aeroporto, assim, acho que uma coisa que talvez valha a pena mencionar do Paraguai é que, né, em termos de conexões de voo, em termos de opções de voo, não é um lugar que chega perto, basicamente, de um centro como São Paulo, né? São Paulo, o Brasil, acho que tem aí o maior aeroporto da América Latina. Já o Paraguai é um país menor, é um país que não tem tantos voos, né? Então, saberia dizer assim, para que países dá para chegar fácil a partir do Paraguai, em termos de conexões? Tem conexão para a Europa, via Espanha, tem voo direto para a Espanha, temos voo direto também para os Estados Unidos, acho que Miami Miami tem voos bastante, tem para Argentina, para América do Sul tem direto voo. Obviamente que agora, por conta da pandemia, isso mudou um pouquinho, né, a frequência dos voos agora fica um pouquinho mais difícil ir para São Paulo, por exemplo, né, que tem menos voos agora, mas tem. Entendi. Aproveitando que você tocou nesse assunto, assim, como que está sendo ainda o tratamento da pandemia no Paraguai? Assim, para entrar tá difícil? Como que tá a vida dentro do país, assim, em termos de restrições? Olha, nós praticamente já estamos voltando à normalidade, sabe. O uso de máscara já é, assim, opcional, e só é obrigatório mesmo quando a gente vai para os hospitais. Aí sim, consulta médica, essas coisas aí sim pedem, mas no geral tá todo mundo, e, os casos também de covid baixou bastante ultimamente, então já colégio também, anteriormente as crianças tinham que ir para o colégio todas com máscara e tal, agora já não, já está mais liberado e mais tranquilo nessa parte. E para entrar para o Paraguai, o que eles pedem é a a carteirinha de vacinação, né, acho que são 2 ou 3 doses eles pedem. E também, pedem para entrar no Paraguai, dependendo do país, a carteirinha de vacinação da febre amarela. Ah, ok. Isso é o que precisa a partir do Brasil também? É, sim, seria daquelas áreas que tem febre amarela, principalmente do Brasil. Eles pedem Entendi. a vacina de febre amarela. Pô, bom saber, eu tava pensando em ir aí, e felizmente eu tenho a da febre amarela já, então Ah, que bom. tô safo, mas legal. Uma outra coisa assim que se vê muito falando do Paraguai, você também já mencionou, né, seria a questão do agronegócio, seria a questão do, né, parte rural de fazer negócios no setor primário.
quão fácil ou difícil adquirir terra, assim, comprar imóveis rurais ou urbanos no Paraguai? Porque no Brasil, assim, tem um monte de restrições para quem não é brasileiro, para quem não mora no Brasil, comprar imóvel rural, né? Um negócio, se você é gringo, é bem difícil, né? No Paraguai tem alguma restrição, assim, de nacionalidade ou assim para comprar imóveis? Tem na área de fronteira, tipo, não é tão fácil porque tem uma lei de proteção de fronteira, mas no geral não é complicado não, mas pedem também a residência para poder comprar terrenos. Entendi. Então tem que ser residente no Paraguai, tem que morar, Uhum, ter a cédula primeiro isso, para poder adquirir um imóvel. exato. Entendi. E falando em agronegócio, falando em negócios no geral, você tinha mencionado a questão de atrativos Uhum, fiscais também. Saberia dizer assim, um pouco como que funciona a tributação no Paraguai, assim, como que é de impostos para quem aham. está querendo fazer negócio por lá? Assim, comparando um pouco, assim, com o Brasil, eu vejo que a estrutura fiscal, tributária aqui do Paraguai é mais simples, sabe. Por exemplo, empresas e pessoa física paga 10% de imposto de renda. O imposto para o valor, por produtos ou serviços é 10%. Não tem uma variação, é só isso, 10, 10 e 10, acabou. Em em troca, em outros países não, é 10% para uma coisa, 15% para outra, varia muito. Então, é uma estrutura fiscal mais simples, né, e isso torna mais competitivo também o país. Não, com certeza, né? Não, menos tempo parado calculando diferentes impostos, simplesmente vai ali, uma taxa fixa paga, né? Uhum, É algo que a gente também exatamente, curte muito da Estônia, que é o lugar que a gente tem a nossa empresa, é tudo 20%. Né? 20. É mais alto do que o Paraguai, mas pelo menos é simples, né? Não tem escalão, não tem Exato. nada disso. E acho que uma coisa que também vale mencionar do Paraguai, e acho que é uma das razões também que tem bastante gente de fora, assim, de nômades do mundo todo pegando residência paraguaia, é a questão da tributação territorial, né, que diferente do Brasil, o Brasil tributa a renda do mundo todo, se você é residente lá, mas o Paraguai tem um princípio territorial de tributação, que basicamente a renda que é de fora acaba sendo isenta da tributação, enquanto a renda local é tributada. Né? Então Exato, aí, se a pessoa tem renda de fora, se você tem uma empresa nos Estados Unidos, tem uma empresa no Brasil, alguma coisa assim, a renda que vem de fora do Paraguai não é tributada. Se a sua renda apenas vem de fora, você consegue ter basicamente uma exato, isenção de impostos. Né? exato. Mas mesmo tendo renda paraguaia, assim, pelo que foi mencionado aqui, ainda é bem pouco, né? O 10% fixo também se aplica a nível pessoal. Sim, 10%, 10%. Então, né? Ou inclusive, em questões trabalhistas, por exemplo, é muito mais tranquilo que no Brasil. Para quem vai ter uma empresa aqui, olhando do lado do empresário, é muito mais barato você ter um funcionário no Paraguai do que ter no Brasil. Por exemplo, as férias aqui você tem que trabalhar 5 anos, não, não, 10 anos na mesma empresa para você ter direito a 30 dias de férias. Então, Caraca, aqui você trabalha 1 ano e você tem direito a 12 dias. Você trabalha 5 anos na mesma empresa, aí você tem direito a, eh, s então, assim, o custo de manter um funcionário é muito mais barato que em outros países. Por quê? Porque você vai contar com esse funcionário mais tempo, não vai ter tanta gente saindo de férias, né. E, também a questão do seguro social, que aí o INSS, os descontos que tem trabalhistas no Brasil são altos, né, e aqui não, aqui é bem mais simples, se paga a segurança social, que é no máximo
30%, 9% paga o funcionário e 16% a empresa. Uhum. É bem mais simples. Então, resumidamente, tem menos imposto sobre a folha de pagamento, as leis trabalhistas são mais flexíveis, o nível salarial no geral, né, o custo de empregar as pessoas é mais baixo também, mas ao mesmo tempo você tem uma população jovem e que quer aprender e que quer emprego. Então, acaba sendo uma junção muito... E gente que quer aprender e que entra e sai, sabe, não fica muito tempo no mesmo serviço. Então, é Uhum. uma alta rotatividade. E assim, o Paraguai vem investindo muito, sabe, fazendo muito para atrair investidores do mundo, né? Tanto nacional como estrangeiro também, e isso tem muitas opções para o investidor, né, vir para o Paraguai. Por exemplo, se acolher a certa tipo de legislação, ou a Zona Franca, a maquila, parques industriais, e todos esse tipo de incentivo tem, tem vantagens que são atraentes para o Paraguai, entendeu? Inclusive, por exemplo, quem quer ter um parque industrial, solicita o amparo dessa legislação, tem isenção de imposto de PTU, né, que é imposto territorial, ou imposto da construção. Então, é uma série de vantagens que vale a pena olhar um pouquinho para o Paraguai e dizer, opa, será que não vale a pena eu levar minha empresa para o Paraguai? Que, de fato, tem empresas multinacionais que olharam para o Paraguai, no sentido de que a localização estratégica do Paraguai, por ser, digamos, o coração da América, possibilita que você esteja em contato, né, com a América mais fácil. E ter o centro de operação aqui no Paraguai é muito vantajoso para as empresas. E, inclusive, tem experiências de sucesso já no Paraguai, comprovados de empresas que estão já há mais de 10 anos trabalhando aqui, sendo o centro do negócio aqui, e oferecendo serviços para a América Latina. Uhum, para toda a região. Legal. Quais você diria assim, que são as principais indústrias que estão em alta no Paraguai? Seria a indústria têxtil de confecções, né, que tem por via da maquila, por conta da maquila, estão trabalhando muito bem aqui. Autopeças também, autopeças, montagem, tem muita empresa de veículos, motocicleta, caminhão, ônibus, trazendo os produtos para montar aqui no Paraguai e voltar a exportar, né. E também empresas financeiras que estão tendo muito sucesso aqui no Paraguai, porque é um mercado que está se abrindo, biocombustível também, a indústria de alimentos, e o serviço imobiliário também, a parte imobiliária cresceu demais aqui no Paraguai. Há 10 anos, assim, você olhava, quando eu vim para cá, assim, a gente não via muita casa, sabe, casas enormes. Agora você vai para certas partes da cidade, você vê aqueles prédios, assim, enormes, luxuosos, que foram planejados, né, construídos para essa população de classe média alta que foi crescendo no Paraguai nos últimos anos, né. O Paraguai, acredito que em 20 anos, a qualidade de vida melhorou bastante das pessoas, e muita gente saiu da pobreza, digamos, para a classe média, né, foi melhorando o nível de vida, e isso trouxe consigo também investimentos, né, na área da construção, por exemplo, né. Hoje em dia você tem prédios de muito luxo na cidade de Assunção que de causar inveja, assim, é, realmente. E, bom, acho que esses seriam os serviços, assim. E o que está muito agora no Paraguai também, que está vindo muito,
é, é aquela parte referente à indústria criativa, sabe? Software, os artistas, tá tendo muita produção de cinema agora. Eu tô achando assim, nossa, Paraguai tá saindo para o mundo através do cinema, é, artes visuais, videogames, invenções. Agora, eu tô na área de propriedade intelectual, então, ultimamente a gente está vendo, assim, um crescimento importante de gente que está querendo proteger suas invenções, seu software, seu audiovisual, para poder sair, ou para proteger aqui mesmo no Paraguai, né? Então, isso eu acho que é bem interessante que essa área esteja crescendo também no Paraguai. Pô, dessa eu realmente não sabia. Acho que uma outra que vale mencionar, que seja de bastante interesse do nosso público, que é bem ligado em criptomoedas, é a questão de mineração, né? Você vê os mineradores de Bitcoin e de outras criptomoedas, acho que, sei lá, de cada três, um tá no Paraguai, por conta do preço baixo da energia, né? Então, muita gente também faz esse tipo de operação no Paraguai. E, claro, né, o agronegócio que a gente tinha mencionado antes, é outra indústria muito, muito forte por lá Mas, também. mas eu acho que isso que é o interessante, que o Paraguai ele é muito forte no agronegócio, mas também está se abrindo para muitas outras áreas que, de repente, as pessoas não sabem, né? Então, assim, está crescendo e tem oportunidade de crescimento em muitas áreas. Inclusive no agronegócio, né? Não é só no campo. Você tem toda aquela cadeia produtiva que tem que ser, né? Tipo, tem que ter um software, tem que ter alguma coisa para o transporte. Então, é toda uma cadeia produtiva que você tem como investir, né? Como melhorar. Não, com certeza, com certeza. Não, muito legal essa parte das indústrias, assim, realmente, assim, acho que o que mais se ouve na mídia, mais a parte do agronegócio mesmo e das criptomoedas de vez em quando aparece, mas pô, todas essas outras indústrias não sabia, assim, que tinha oportunidade, assim, no Paraguai. Voltando para um tema, uma coisa que você mencionou lá no início da conversa, que eu fiquei pensando que acho que valia a pena mencionar também, você mencionou que os seus filhos são paraguaios. Como que é a questão da cidadania paraguaia? Assim, você pode ser cidadão brasileiro e paraguaio ao mesmo tempo ou não funciona? Eu, os meus filhos, eles são paraguaios, estão anotados no consulado brasileiro, como brasileiros. Eles têm a certidão brasileira também, mas para que eles possam ter a nacionalidade, digamos, a identidade brasileira, eu teria que passar a residir no Brasil. Por enquanto, eles têm a minha nacionalidade porque o Brasil permite, né, a nacionalidade os filhos levam a nacionalidade da mãe. Por isso, eles são, digamos, eles têm identidade paraguaia, mas também têm a certidão brasileira, que, eventualmente, se eu decidir residir no Brasil, então eles teriam a identidade brasileira. Uma coisa então meio latente, né, que precisaria ser ativada com esses critérios. Exato. Eu tenho toda a documentação, mas como eu não moro no Brasil, então eles não têm identidade. Daí, quando eles fizerem 18 anos, eles vão ter que escolher se querem ser brasileiros ou paraguaios. Ou seja, do lado do Brasil não tem assim, o Brasil não tem problema com ter dupla cidadania, mas o Paraguai em si Vai não ter que permite. escolher isso. Entendi. Então, mas se uma pessoa se muda para o Paraguai também e ela quiser, sei lá, morou lá por muitos anos, se ela quisesse se naturalizar como Paraguai, ela teria que abdicar da brasileira, basicamente. Exato. Então, acho que esse é outro ponto que vale mencionar. Então, basicamente, né, se a pessoa quisesse obter a cidadania paraguaia, teria que reivindicar da brasileira. Então, fica anotado para quem vai mudar e está pensando nesse ponto. E de qualquer forma, pelo menos nesse momento, não tem tanta vantagem também de ter os dois passaportes. Tem muita redundância, né, do acesso de países que o Paraguai tem e do Brasil tem.
Se não me engano, ambos vão dar aquele acesso no Mercosul, né? De Do Mercosul. liberdade de movimento e tal. Exato, tirando isso, acaba sendo redundante. O Brasil talvez seja um pouco mais forte do que o paraguaio, mas para todos os fins você consegue viver no Paraguai com o passaporte brasileiro, você consegue viver no Brasil com a célula uruguaia, a paraguaia, que diga. Então, uma questão mais de preferência, talvez, né? Creio que seja. Uma outra coisa que me deixou curioso também foi a questão na sua introdução, que você mencionou que você fez o mestrado lá na Espanha, em Alicante. Como que foi esse processo? Assim, o que te levou a, tendo já assim, feito graduação, pós-graduação no Paraguai, atuando localmente, o que te decidiu assim, levar para estudar na Espanha? Então, eu sempre gostei de viajar, né? Até na minha área que eu tô, eu tive a oportunidade de viajar bastante já para congressos e tal. E estudar na Espanha era algo que eu queria. Eu não queria exatamente Espanha, eu queria fazer um mestrado em propriedade intelectual. Eu queria continuar estudando. Então, surgiu a oportunidade de... Eu apliquei para uma bolsa, que era uma bolsa da União Europeia na época, e me deram uma bolsa, 70%, acho que era, e eu fui para a Espanha. Então, fiquei lá um ano estudando propriedade intelectual, porque era a área que eu gostava, que eu decidi que eu ia atuar nela, né? Então, para mim, foi muito bom, fora a experiência de conhecer o lugar, a oportunidade também de conhecer outras cidades da Europa, né? A vivência na Espanha foi muito boa. Legal. Você ficou em Alicante, certo? Alicante, é uma cidade a este da Na Espanha. Andaluzia, seria para baixo de Valência, mais ou menos, e fica na praia, né, na praia Na costa mediterrânea da Espanha. de Mediterrâneo, exatamente. Como que você achou essa experiência assim de um ano na Espanha? Como que foi viver assim num país europeu depois de ter vivido tanto tempo no Paraguai? Olha, realmente foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito porque por ser propriedade intelectual algo, digamos, internacional, eu tive a oportunidade de estudar com gente de vários países. Então, assim, eu tive contato com a cultura, com pessoas de outros países. E isso, para mim, é muito enriquecedor, conhecer a cultura. Eu tinha colegas do México, da Argentina, do Chile. Então, assim, a gente se juntava e era aquela mistura de cultura, de conhecimento, tipo, no meu país é assim, não só da parte jurídica, sabe, mas assim, de como é a vida no teu país, como é que é lá. Então, assim, para Vivências, mim, né? vivência, para mim foi um open mind, sabe, tipo, tô tendo acesso a coisas que talvez ficando no Brasil ou no Paraguai, eu não ia ter, entendeu? Esse acesso à cultura, conhecer gente de outros países, inclusive muitos latinos, tinha espanhóis, os professores eram alguns da Europa, outros dos Estados Unidos, então para mim foi uma oportunidade muito enriquecedora enquanto à cultura. Para abrir horizontes, Muito né? legal. Assim, dar uma perspectivas diferentes e tudo mais. Sim, e a vida lá era muito legal, Alicante é muito legal. Assim, tinha muita vida noturna, a gente estudava muito, mas também tinha a parte cultural, digamos. Então, isso para mim foi muito bom. Não, acho que essa é uma das coisas mais massas assim, de universidades europeias. Né? Estudando no Brasil, você vai ficar primariamente com brasileiros ali. Imagino que no Paraguai vai ser primariamente paraguaios, mas universidade na Europa é um negócio que é muito internacional. Né? Tem muito intercâmbio, tem muita gente de outros países que vai para a Europa para estudar. São as universidades, assim, algumas das mais prestigiosas.
e tudo mais, né? Então você tem um intercâmbio de cultura ali que, pô, é raro tu encontrar em algum outro lugar. E Alicante também era um polo, assim, que atraía muitos jovens justamente por causa da universidade. Então, a gente tinha contato com gente de toda a Europa, né? Então, era bem legal essa parte. Entendi. Para quem tem interesse no ramo de propriedade intelectual, assim, você diria que Alicante é uma das principais cidades para esse curso? Ou assim, tem outras também que você tinha avaliado Para quem fala quando você estava pensando no mestrado? Alicante, a grade curricular dela é muito interessante, vale a pena. A nível de Europa, tem na Alemanha tem o Instituto Max Planck, em Londres eu acho que tem a Queen Mary Institute, e em Madrid também abriram algumas, acho que era Carlos III, mas depende, tem que olhar a grade curricular para ver qual é a que você quer atuar mais. Então, tipo, para mim, por exemplo, a de Madrid eu não gostei porque era só direito de autor, não era muita a área que eu queria atuar. Então, já em Alicante tinha patentes, tinha marcas, então para mim me chamou mais atenção Alicante, por isso, e é por isso que eu decidi ir para Alicante. Entendi. Bom, já ficam várias recomendações aí, então, né, na Espanha, na Alemanha, no Reino Unido, para quem tem interesse nessa área e quer pesquisar mais. Depois, quando foi a volta para o Paraguai, assim, você chegou a ter que revalidar diploma, fazer alguma coisa burocrática em relação ao mestrado? Não por conta que eu voltei para trabalhar no mesmo escritório, entendeu? E por conta de que eu não estou no Paraguai aplicando a nenhum cargo público. Eu sou brasileira, então, para mim, cargo público não aplica. Eu teria que ter a nacionalidade paraguaia para poder entrar num cargo público. Então, como eu estou no setor privado, só Vai dar a continuei descrição trabalhando do normal, empregador, entendeu? né? Claro, eu não precisei validar. Se eu fosse paraguaia e quisesse ter acesso a um cargo público, aí sim seria necessário validar, mas acredito que não tenha muita complicação com a tramitação. Mas seria do lado da Espanha, né? Validar na Espanha o meu documento. Entendi. Isso é bom saber, assim, eu não sabia que tinha essa restrição de cargo público para quem não é cidadão paraguaio, mas imagino que também quem é brasileiro e está se mudando para o Paraguai vai estar mais focado no setor privado, Exato. ou no próprio negócio que já tem, né? Então, mas E quem quer, fica... e também quem quer cargo público não está acompanhando esse podcast na maior parte do tempo, né? Geralmente Vou sair é o do pessoal Brasil para ser mais... funça em outro país da América Latina. É raro. Acho que é bem raro mesmo. Pô, legal. Pensando assim, Danilo, alguma outra pergunta que você tem assim, em relação ao Paraguai, vida no Paraguai, que a gente não cobriu até agora? Cara, acho que é quase que impossível a gente não ter coberto alguma coisa agora. Tipo, a gente já perguntou literalmente tudo para Lilian. A gente tem que falar da Espanha, porque já tinha coberto tudo do Paraguai. Mas eu acho que foi bom, porque foi assim, muito multissetorial, acho que, digamos, porque tem algumas conversas que são muito mais focadas na parte de migração, na parte de vida, mas aqui foi empresa, Isso também é vida, bem cidadania. representativo, né, cara, do quão simples é o país, tipo, quão pouca dor de cabeça você vai ter, sabe? Que fez a pergunta, tipo, é assim. Tipo, não tem que ficar dando volta para explicar como funcionam as coisas. É tipo, você vai e resolve. Essa foi a impressão, pelo menos, que eu tirei assim da conversa com a Lilian. Desculpa, vai lá. Sim. Eu só diria assim, tipo, uma recomendação antes de vir, faça uma boa pesquisa e se tem interesse de residir no Paraguai,
procura gente confiável para receber essa assessoria, né? Porque, como em todos os lados, tem muita gente que não é confiável, né? Então, assim, tem coisas burocráticas que tem que ser dar entrada, então procure gente que possa lhe assessorar, né? Que possa lhe dar as dicas, ou lhe dizer, bom, isso se faz, isso não se faz, principalmente enquanto investimento, né? Porque, embora seja simples, tem que conhecer. Então, assim, tenha uma boa assessoria na área tributária, tenha uma boa assessoria na área trabalhista, inclusive de propriedade intelectual, né? Tenha bons assessores para você não errar e não perder dinheiro também, né? Porque tempo é dinheiro, né? Nos trâmites, nas gestões que a gente faz em qualquer país. Então, assim, é simples, mas também tem suas burocracias, seus... Ainda é América Latina, né? Então tem algumas coisas que não tem muito para onde E escorrer. outra coisa que eu vejo muito, assim, nesses anos que eu estou assessorando estrangeiros, é que eu tenho muito contato com brasileiro, né, por causa do idioma, e sempre que eles fazem consulta, pergunta, eles acham que no Paraguai tem que ser igual, e não é assim, sabe? O Paraguai é simples, pode ser simples, mas tenha as suas características que têm que ser respeitadas. De repente, me dizem, olha, eu quero te mandar, sei lá, uma patente, você pode dar entrada hoje? Desculpa, não posso dar entrada hoje porque já são 5 horas da tarde e aqui não tem nada online, entendeu? São coisas assim, então, peça uma assessoria para quem está na área que você vai ir, né, para não perder tempo e não perder dinheiro também, e não ter uma má experiência com o Paraguai. Eu acho essa uma ótima recomendação, e não só para o Paraguai, acho que para qualquer país, assim, busque apoio profissional, né? Não saia fazendo as coisas aí sem fazer pesquisa antes, sem ter uma base antes, que é receita para dar problema, né? Às vezes, como diz o ditado, o barato sai caro, né? Vai fazer as coisas por conta própria sem saber e acaba gastando muito tempo. Com Acho que certeza. agora uma pergunta, acho que a última pergunta do meu lado, assim, que ficou que eu lembrei agora. A gente falou bastante das 3 principais cidades, né? Assunção, Cidade do Leste, Encarnação. Mas quais você diria, assim, que são destinos interessantes, assim, cidades pequenas para quem, não sei, quer ir num lago, ou quem quer ir numa praia, ou quem quer ter sabe, um destino turístico legal, mas seja mais pequenininho? Tem cidadezinhas, vilas legais para conhecer no Paraguai também? Tem uma cidadezinha que se chama San Bernardino, que fica, acho que é uns 30 quilômetros aqui de Assunção, que é muito legal, tem umas casas legais, assim, para você passear, tem vida noturna, aliás, muita gente aqui de Assunção tem casas em San Bernardino e vão passar o final de semana lá, é bem legal. Também tem, para quem gosta de fazer, tipo, montanhismo e tal, senderismo, essas coisas, tem um lugar que é um morro que fica, eu não lembro bem quanto daqui, mas é um morro de 840 metros, mais ou menos, que o pessoal faz senderismo, sobe, e diz que tem uma vista maravilhosa. Isso eu tenho pendente para fazer, mas alguma vez eu vou fazer, e tem muitas paisagens lindas para conhecer no Paraguai, muitas cidadezinhas, então, assim, eu convido as pessoas a primeiro se informarem, né, e ver que o Paraguai não é só Ciudad del Este, como eu sempre digo, né, que todo mundo me diz, nossa, mas o que tem no Paraguai, né? Eu só vejo essas lojas, não tem nada. E aí eu convido, vamos para Assunção? Vamos ver, né? E, como eu digo, eu gosto de viajar, então, assim, eu acho interessante conhecer a cultura, as pessoas, e o Paraguai tem muito disso, tem muita cultura, a comida, a música, para quem gosta, né, da parte cultural, e as paisagens. O Paraguai tem muita paisagem para oferecer para quem quer pegar o carro, andar e passear.
Sensacional, acho que acabamos numa ótima nota, então, com esse convite para quem quer visitar o Paraguai. Bom, creio que, então, do nosso lado era isso. Lilian, últimas considerações e para quem quer saber mais do seu trabalho, para quem quer fazer negócios, se mudar para o Paraguai, quer com apoio migratório de imóveis, de investimentos, etc., onde que eles podem encontrar a Berkemai? Bom, nós temos os nossos escritórios a central está em Assunção, né, e temos 2 escritórios mais, um em Cidade Leste, e 2 escritórios em Assunção, na verdade, e um em Cidade Leste. E podem encontrá-los pelas redes sociais, né, e também o meu e-mail, para quem quiser se comunicar, não sei se eu posso dar, Lilian. Pode. Lilian.lopes@berk, que é B de bola, erke.com.py, né, para quem quiser, eu fico à disposição, terei o maior prazer de indicar e dar as dicas aí para quem precisar. Muito massa. Os links do site da Berkemai também vão estar na descrição, então vocês podem conferir depois diretamente por lá. E beleza, Lilian, foi um prazer ter você hoje aqui no Contra o Vento. Ótima conversa e a gente se fala em breve.